Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos fazer uma revisão do simulado que nós vamos ter na semana que vem. Então fiquem bem atentos, o simulado de matemática ele vai ser composto de 5 questões e nós temos aqui 5 exemplos, é um exemplo para cada questão. Então fiquem bem atentos, assistam quantas vezes for necessário e estudem bastante porque é prova. Simulado é a mesma coisa de prova, vale muita nota. Então vamos lá, exemplo 1. Um suco de 3.600 ml foi preparado com 3 partes de suco concentrado e 6 partes de água. Qual a quantidade de suco concentrado utilizada? Muito simples isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é quantas partes eu tenho. Eu tenho 3 partes de suco concentrado mais 6 partes de água, dando um total de 9 partes. Então eu tenho 9 partes no total. Próximo passo é pegar a quantidade de suco que nós vamos ter, que é 3.600 ml, e dividir pelo total de partes. Então eu vou fazer 3.600 dividido por 9. Eu pego 36 aqui, ó, 9 vezes 4 dá 36, sobra 0. Só porque esses zeros aqui que eu tenho que descer, como a conta acabou, eles vão para o quociente. Então o resultado da divisão é 400. Ou seja, eu tenho 9 partes de 400 ml. Só que eu vou pegar apenas 3 partes. Eu vou pegar apenas 3 partes, por quê? Porque o exercício ele quer saber qual a quantidade de suco concentrado que foi utilizado. E foram utilizadas 3 partes de suco concentrado. Então, das 9 partes de 400 ml, eu vou selecionar 3 partes. Então, eu vou ter uma parte de 400 ml, mais outra parte de 400 ml, mais outra parte de 400 ml. E aí nós temos 400 mais 400, 800, 800 mais 400, 1.200 ml é a minha resposta. Ele vai precisar, para fazer esse suco de 3.600 ml, 3 litros, né, e 600 ml, ele vai precisar de 1.200 ml de suco concentrado e o restante vai ser água. Então, letra B, 1.200 ml é a resposta, beleza? Exemplo 2. Qual a fração irredutível da fração 30, 40 avos? Fração irredutível é quando a gente pega uma fração e vai reduzindo o algarismo dela. Ela não muda o valor, ela continua representando a mesma quantidade, só porque os algarismos nós vamos reduzindo para ficar com algarismos menores e ficar mais fácil a compreensão dela. Então o que eu faço? Eu pego a fração e vou dividir o numerador, que é o de cima, por um valor, só que o denominador eu tenho que dividir pelo mesmo valor, eu não posso dividir por valores diferentes, eu vou dividir pelo mesmo valor, e aí assim a gente vai dividindo até não ter como mais dividir. Quando eu chego nessa fração, é o que nós chamamos de fração irredutível, beleza? Então nós vamos fazer ela bem aqui do lado, vou pegar aqui 30, 40 avos. Como os dois números terminam com 0, eles são pares. E se eles são pares, eu posso dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 40 dividido por 2, 20. Agora dá para dividir mais uma vez. Só que como o 15 ele é ímpar, não dá para dividir por 2. O 15 ele dá para dividir por 3, mas o 20 não dá. Só que ambos posso dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4. E aqui não dá mais para simplificar, porque o 3 só divide por ele, e o 4 não dá para dividir por 3. O 4 ele dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. Então aqui eu cheguei na fração irredutível 3/4. A alternativa correta é a letra C. Exemplo 3, a adição 1/2 mais 2/5 resulta em... Então, beleza, vamos fazer aqui. Aqui, pessoal, nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer aqui não. Vamos fazer aqui em cima. Nós temos aqui 1/2
mais 2/5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obter frações equivalentes a essas duas, mas que os denominadores sejam iguais, porque os denominadores iguais, a adição ela se torna mais simples. Só porque, qual fração que eu vou obter equivalente para elas? Posso escolher? Não, eu não posso. Eu sempre faço assim, ó. Eu pego o denominador aqui, que é 2, e multiplico pelo denominador da outra, que é 5, e aí eu vou ter 2 vezes 5, que é igual a 10. Isso quer dizer que para a primeira fração, eu tenho que obter uma fração que o denominador, que é a parte de baixo, seja 10. E aí eu tenho que pensar, eu preciso multiplicar por quanto, pessoal? O 2, para que aqui seja 10, para que o denominador seja 10, o 2 ele tem que ser multiplicado por 5. Se a parte de baixo eu multipliquei por 5, a parte de cima eu também multiplico por 5, não pode ser por um valor diferente. A fração equivalente, multipliquei o denominador, que é o de baixo, por um valor, o de cima tem que ser pelo mesmo. E aí 1 vezes 5 dá 5. Então eu obtive 5/10, que é equivalente à primeira. Em relação à segunda, eu tenho que obter uma fração equivalente a ela, que o denominador também seja 10. Né? Eu fiz aqui 2 vezes 5 aqui, que deu 10, justamente por isso. E o objetivo é esse aqui, é deixar os denominadores iguais, porque aí a adição ela se torna mais simples. Mas aí eu tenho que pensar, 5 vezes quanto? Dá 10. 5 vezes 2. Então aqui na parte de cima, eu também multiplico por 2. E aí eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, beleza? Obtive essa fração que é equivalente a essa. E agora fica muito mais fácil, porque eu tenho uma adição de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, eu só repito e somo as partes de cima. 5 mais 4, 9. Então, o meu resultado é 9/10. Portanto, a alternativa correta, letra D, 9/10. Exemplo 4. Um triângulo com dois lados medindo 10 centímetros e um lado medindo 8 centímetros é classificado como? Então, ele é mais ou menos assim, ó. É como se ele tivesse mais ou menos esse formato aqui, ó. Onde eu tenho esse lado medindo 10, esse medindo 10 e esse medindo 8. Ele está falando aqui, ó, um triângulo com dois lados medindo 10 centímetros, dois lados medindo 10 e um lado medindo 8 centímetros. Então, esse triângulo, ele é um triângulo que ele tem dois lados iguais e um diferente. A classificação dele é em relação à medida de lados. Isso quer dizer que eu posso descartar o triângulo retângulo, porque triângulo retângulo é classificação de triângulo quanto à medida de ângulo interno. E aí eu fico entre letra A, B e C, isósceles, escaleno e equilátero. Aí eu tenho que relembrar os conceitos da classificação. Triângulo equilátero é triângulo com os três lados iguais. Então já está fora. Por quê? Porque ele tem dois iguais e um diferente. Então ele não é equilátero. O equilátero é quando os três medem do mesmo tamanho. Triângulo escaleno, que é a letra B, é triângulo com os três lados diferentes. Então ele está fora também. Por quê? Porque ele tem dois iguais e tem que ser todos os três diferentes. Um tem uma medida, o outro tem outra e o outro tem outra. E aí sobra a letra A, que é o triângulo isósceles. E é isso mesmo. Por quê, pessoal? Porque o triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, beleza? Então a classificação é essa. Aí vocês têm que decorar o que é cada tipo de triângulo, tá? Mas é tranquilo. Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois iguais e um diferente. E o escaleno, três lados diferentes. Tem aluno que gosta de decorar assim, ó. Equilátero, três lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. E isósceles é o que sobrou, que é dois lados iguais e um diferente. Exemplo 5. O valor de K localizado na reta numérica a seguir é, aqui nós temos a origem, que é onde ela inicia, que é o 0. Só tem um lado positivo, porque vocês vão aprender o lado negativo só ano que vem, no 7º ano. Eu tenho que, primeira coisa, descobrir é o intervalo dela, porque eu tenho 0, aqui eu tenho 9, aqui eu já tenho 15.
E o intervalo da reta numérica nem sempre vai ser unitário, né, de unidade em unidade. Ele pode ter um intervalo maior. E aqui eu observo que o 9 está no terceiro ponto. Isso quer dizer que aqui eu tenho 3 e o 6. A reta está de 3 em 3. E aí eu vou pegando de 3 em 3 e vou ver qual o valor de K até chegar nele. Então, ó, 0, 3, 6, 9. O próximo vai ser 12, depois o 15, depois o 18, o 21 e o 24. Basta pegar a tabuada do 3, vai de 3 em 3. Isso quer dizer que o valor do K, pessoal, é de 24. Alternativa correta, letra B. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Eu peço que vocês estudem, mas estudem bastante. Aproveitem o feriado que vocês vão ter. Dá uma estudada, assista essa videoaula mais de uma vez, porque as questões vão ser essas aqui, ó. Eu mudei apenas os valores. E aí basta vocês estudarem que vão conseguir sair bem no simulado que vale 100. Beleza? Então vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Não esqueça dos cuidados básicos, utilizar álcool 70, lavar bem as mãos, utilizar máscara e o distanciamento. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.